Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família e o ambiente que você está agora vendo o nosso momento de reflexão, que venha a ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero convidá-lo a estar se inscrevendo no nosso canal, você se inscrevendo, ativando aí o sininho, ativando as notificações, você será notificado quando sair conteúdo novo. E você que está vendo pela primeira vez os nossos momentos de reflexão, nós estamos aqui com momentos de reflexão dentro da Palavra de Deus, com uma playlist que já tem uma quantidade de conteúdo, reflexão dentro da Palavra sobre temas atuais, temas, versículos específicos, cotidiano, porque nós sabemos que a Palavra de Deus ela é manual de vida e nos ensina para tudo, e sempre tem uma direção, porque a palavra de Deus ela é bússola e ela nos orienta, nos ensina, né? E tem algumas batalhas que a gente passa aí nessa luta aí do dia a dia, nessa correria do dia a dia aí, que às vezes a gente fica pensando, puxa, o que eu devo fazer, o que eu não devo. Então, direto ou indiretamente, a palavra tem algo a nos instruir sempre, porque ela se renova dia após dia em nome do Senhor Jesus. Então, dê uma força aí pro canal aí, se inscreva aí, coloque aí os seus comentários aí e vamos ver o que nós vamos aprender hoje. Eu digo que eu tenho aprendido muito com os momentos de reflexão aqui e eu creio que não vai ser diferente nesse vídeo também. Então, o tema de hoje é esse, baseado ali em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor. É um tema forte, porque é algo que é o grande finale, é o momento decisivo, né? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso e o que quer nos ensinar e nos direcionar. Vamos lá. Então, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Esse é o tema. Texto base, Mateus capítulo 7, versículo do 21 ao 23, né? Então vamos lá, Mateus capítulo 7, 21, 22, 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então assim, a palavra de Deus aqui em Mateus está entre as mais solenes de todo o Novo Testamento, né? Ele não está falando para ateu, aquele que não acredita em Deus, ou pessoas indiferentes, mas para aqueles que professam fé nele, ou que dizem que professam fé nele, né? Então aqui não é um alerta para aquele que desacredita, não acredita, né? É para aquele que professa fé nele. E o alerta é claro, não basta dizer Senhor, não basta aparentar uma devoção, igual os fariseus faziam, né? Aquele naipe de, nossa, esse é santo, né? Ou nem mesmo operar milagre. O que define a autenticidade da fé é obedecer à vontade do Pai. E assim, a gente vive em um tempo em que muitos buscam status religioso, cargos, dons espirituais, experiências místicas, mas poucos estão dispostos a viver uma vida de renúncia, né? Então assim, fatores, né? Humildade e obediência, né? Jesus confronta a hipocrisia e a religiosidade vazia, chamando-nos a examinar se a nossa fé ela é genuína, se ela é verdadeira
ou apenas uma ilusão, ou algo aparentável, né? Então vamos dar uma olhada no texto, fazer uma exegese desse texto, para dar uma olhada e ver o que ele está querendo nos dizer, qual é a centralidade desses versículos. Então vamos lá, versículo 21. Né? A confissão sem obediência. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então assim, a repetição Senhor, Senhor indica intensidade e até emoção, né? Se for analisar. Mas Jesus mostra que emoção sem submissão é insuficiente. É insuficiente. O critério não é o que eu digo, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Né? Então, assim, aqui fica claro uma diferença entre cristianismo nominal, ou seja, de palavras, e cristianismo real, de vida. Né? Então há uma diferença exorbitante dos dois. Né? Nominal e real, de vida. Né? Temos uma referência ali no livro de Tiago. Vamos dar uma olhada ali, ver o que quer nos dizer. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Vamos ver o que nos fala. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Ó, diz assim, ó. Uma referência. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É isso que está querendo dizer, a diferença entre um cristianismo nominal de palavras e cristianismo real de vida, né? Então é isso que esse versículo em Tiago está nos dizendo. Vamos ali agora dar uma frisada no versículo 22. Vou colocar novamente aqui o texto. 7. Aqui, eu vou frisar o 22 agora, para a gente analisar. Então vamos lá. A ilusão das obras religiosas, podemos dizer assim. Né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então aqui dá para notar que não é pessoas desacreditadas de Deus, né? Não é uma pessoa ateia, mas pessoas ativas em ministérios e obras sobrenaturais, que estão ali no movimento, né? E a expressão naquele dia aponta para, você sabe qual o dia, né? O dia do juízo final, que é o dia que todas as coisas serão expostas, né? Por exemplo, se você vai hoje diante de um juiz, uma causa, alguma coisa assim, quem já teve essa experiência, é feito ali como se fosse um voto de dizer a verdade, né? Qualquer causa na justiça ali, diante de alguém que tem autoridade, para falar a verdade, né? Mas a gente sabe que isso aí não acontece, infelizmente, né? Só que diferentemente de um juiz que não consegue saber aquilo que está dentro da pessoa, o Senhor sabe. Então não tem como falar algo que não procede ali, ser incoerente com a verdade. Ali é tudo exposto, né? É tudo exposto. Então assim, eles apelam, voltando aqui no texto, eles apelam a obras realizadas, mas Jesus mostra que obras sem santidade não têm valor. Até mesmo porque nós não somos salvos pelas obras, né? Isso nos ensina que dons espirituais não são sinal automático de salvação. O critério é andar em Cristo.
andar em Cristo. E aí nós temos uma referência ali, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 3. É bem conhecido. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que sou, como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que te distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Então, aqui está dizendo assim: ainda que alguém tenha dons, tantos dons, sem amor, a essência da vida em Cristo nada é. Português bem claro, bem objetivo, sem rodeio, bem direto, né? Livro de João. Livro de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus nada podemos fazer, né? Então vamos lá. Vamos agora para o versículo 23. É a sentença final. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então assim, o verbo grego aqui para conhecer é ginosko, que vai além da informação. Significa uma coisa mais íntima. Então, o conhecer aqui é uma coisa mais íntima, não é só conhecer por conhecer. É algo um pouquinho mais forte, que significa um relacionamento íntimo, né? Jesus não disse: vocês me conhecem e depois se desviaram, mas nunca vos conheci. Ou seja, nunca houve verdadeira conversão, né? Então assim, tem uma área da teologia, isso aqui é um assunto mais complexo, né, que as óticas, por exemplo, o calvinista é arminiano, né, que é sobre predestinação e livre-arbítrio. Predestinados versus livre-arbítrio, como se fosse assim. E é uma linha teológica, né? Essa é uma ótica, né? Que principalmente na ótica calvinista, que a pessoa ela já está predestinada à salvação. Aí, por exemplo, aquele que estava, mas depois não estava mais, esse nunca se converteu. É mais ou menos assim a ótica. A gente vai ver se a gente traz aqui no canal alguma coisa sobre isso, por questão didática, para a gente aprender junto, né? Calvinistas e arminianos, né? Conhecimento nunca é demais, né? Então assim, continuando aqui, a palavra iniquidade vem de anomia, significa viver sem lei, sem submissão à autoridade de Deus. Então, é isso que quer dizer iniquidade, vem de anomia, viver sem lei. Então vamos ver algumas referências ali. Vamos ler para o livro de Amós. Livro de Amós. Amós, capítulo 5, versículo 21, 22 e 23. E diz assim:
Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Ou seja, Deus rejeita um culto vazio, mesmo com música e sacrifício, se não há justiça. Então Deus rejeita aí cultos vazios. Na ótica humana pode até movimentar, causar emoção. Causar emoção até um filme te causa. Agora o que é de Deus te causa algo muito maior do que isso. Então tem aquela emoção, tal, né? Aquela coisa. Mas, como diz aqui, porque não verei as melodias das tuas violas. Vamos ali para o livro de 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ou seja, aparta de uma vida que vive sem lei. Né? Então assim, fazendo agora uma reflexão teológica, perdão, sobre isso. Então vamos para o primeiro ponto, que é o engano da religiosidade. Da religiosidade. A maior tragédia espiritual, ela não é ser um pecador, um falho, porque isso aí todos nós somos, né? A gente comete erros todos os dias, né? Então, não é uma tragédia espiritual ser pecador, que sabe que precisa de arrependimento, mas ser um religioso que pensa estar salvo enquanto está perdido. Isso aqui é para moer, né? Então não adianta nada ser um religioso que pensa estar salvo enquanto está perdido, né? Jesus, ele não condena o pecador arrependido, mas ele rejeita o religioso que confia em si mesmo. E a palavra de Deus tem até frisa um ponto: ai do homem que confia no homem, né? Confia em si, na força do seu braço. A gente tem que confiar em Deus. Nós estamos de um jeito agora, passam umas 2 horas, alguma situação, notícia, nós já mudamos. O ser humano é muito volúvel, né? Segundo ponto, obediência acima de dons, né? Profecias, milagres, ministério, tudo isso é inútil se não houver vida transformada. Há uma inutilidade nesses 3 pontos se não houver uma vida transformada. Porque a palavra de Deus: vinde a mim, todos que estão cansados e aflitos, eu os aliviarei. Vinde a mim todos. Todos. Mas quando você chega com o coração aberto verdadeiramente a Ele, você não fica do mesmo jeito. Há transformação. Porém, quando você se achega a Ele com o coração não tão aberto assim, é mais difícil. Mais difícil. É como um copo cheio d'água que precisa ser esvaziado do nosso eu para ser cheio dele, né? Então assim, o que garante a entrada no reino? Não são efeitos espetaculares. Uau! Né? Não. Mas a prática da vontade do Pai. É isso que garante a entrada no reino. Terceiro ponto, a centralidade do relacionamento com Jesus Cristo. O Evangelho não é faça para Deus e será aceito, mas esteja em Cristo e produza frutos.
que são de Deus de verdade não buscam impressionar homens, mas vivem em comunhão com o Senhor. Simples, né? Então, aquele que é de Deus verdadeiramente não busca impressionar pessoas. Ó, eu aqui, ó, igual fariseu que age assim. Não busca impressionar homens, mas vive em comunhão com o Senhor. E aí através disso nós vamos para uma aplicação prática, né? Aplicação prática. O primeiro ponto é o autoexame constante. Precisamos perguntar assim, tipo, minha fé, ela é de aparência ou de obediência? O que eu faço é motivado por amor a Cristo ou por orgulho e vaidade espiritual? Duas perguntas para a gente se fazer, né, refletir nisso. Segundo, mais do que palavras, dizer Senhor não salva, é preciso viver debaixo do senhorio de Cristo. Se Ele é Senhor, minha vida não me pertence mais. Terceiro ponto. Chamado ao arrependimento real. É o que eu falei. Vinde a mim todos que estão cansados. Você se achega. Você vai, né? E é tudo mudado. Isso verdadeiramente estou falando, né? Então assim, é tempo de abandonar a vida de aparência, máscaras religiosas, e viver em sinceridade diante de Deus. Não ser alguma coisa que é para chamar a atenção de pessoas, mas sincero diante de Deus. Porque o Evangelho ele exige entrega, cruz e santidade. E com isso nós chegamos a qual conclusão? Analisando todo o texto que foi lido, né? Mateus 7, 21, 23, ele é um alerta, um aviso. Aqueles avisos assim, vermelho. Nem todos os que se dizem cristãos são realmente discípulos de Cristo. Isso é fato. O juízo, ele revelará quem apenas usou palavras e quem realmente viveu a vontade do Pai. É isso que o juízo vai revelar. Quem apenas usou palavras e quem realmente viveu a vontade de Deus. O céu não será um lugar para religiosos, mas para os que foram lavados, conhecidos e obedientes ao Senhor. Porque assim, naquele grande dia haverá apenas duas declarações possíveis. Duas. Eu vou colocar as duas aqui para a gente analisar. As duas. Mateus 25, 21. Mateus 25, 21. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Bem está, servo bom e fiel. Essa é uma das declarações. A outra é essa aqui, ó. Vamos voltar lá. Mateus 7, 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Aparta-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Não tem um terceiro termo. Não tem uma terceira opção. Ou é um ou é outro. E assim, a partir disso, qual que é a pergunta que ecoa? Seremos reconhecidos por Cristo ou apenas falamos sobre Ele sem viver nele? Essa é a pergunta que ecoa hoje para a gente se autoanalisar. Seremos reconhecidos por Cristo ou apenas falamos sobre Ele sem viver nele? Fica aí a pergunta para que a gente venha refletir, né? Pessoal, então por hoje é só. Que palavra é a palavra essa? Muita gente não gosta, né? Porque essa aí faz a querer se ajustar algumas coisas, né? Já tive a oportunidade, quando eu preguei, de falar assim: quem tem certeza, quem vai para o céu? Se Jesus voltar hoje, né? Se Jesus chamar hoje, quem vai com ele? E a incerteza tomando conta das pessoas. E quando eu tenho incerteza do meu destino, é porque eu tenho coisas a resolver. Todos nós temos, né? Deus não, o Senhor não requer pessoas perfeitas. Mas nós vimos aqui, né, quais são as características para estar dentro dessa primeira opção, né? O Senhor sabe das nossas falhas, dos nossos erros, mas notamos que tudo envolve o coração ligado a Cristo, ligado, envolvente. É como eu digo, nós estamos passíveis a errar, né? Mas quando você tem o temor no Senhor, e o temor é o princípio da sabedoria, você erra e a primeira coisa que você busca é o arrependimento, é se arrepender. Agora, quando já não há arrependimento, aí já fica mais difícil, né? Então, se você tem algo dentro de você, como todos nós temos, algo aí que, né, precisa, fale a Deus, fale ao Senhor, né? Confesse a Ele. Ele tem poder de perdoar pecado, o homem não tem. Não adianta ser, pode até de repente uma sugestão, alguma coisa assim, ou eu passei por isso e tal, mas quem tem o poder de perdoar é Ele. O homem não tem. Você pode ir o homem mais santo do mundo, né? Vá diretamente ao Pai, Ele tem o poder de perdoar. Amém? Pessoal, Deus abençoe vocês. Deus abençoe a cada um que acompanhou esse momento de reflexão. É forte. Queremos trazer mais coisas aí dentro desse ponto do juízo final. E se essa palavra falou com você, da forma que falou comigo, da forma que eu aprendi aqui, né? Compartilhe, mande para alguém. Seja um canal de bênção, né? Para que essa palavra, que não é minha, que é a palavra de Deus, que nós aprendemos aqui, que venha alcançar outras vidas, né? E se você tem uma sugestão, comentários sobre esse tema, coloque aí nos comentários aí, escreva aí, está totalmente liberado para que você venha expor a sua opinião. E se tiver aí, se você quiser dar sugestão de tema, para que a gente venha aprender junto também. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Deus abençoe vocês. Fico com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.